Vamos orar por ela. Pai amado, tua pequena no teu altar, vida consagrada, vida edificada sobre a rocha, e tem sido exemplo vivo, Pai, do que é ser a imagem do nosso Deus. Sei que ela é mulher, sei que ela tem todos os momentos que todos temos, mas é tão gostoso, Pai, quando a gente encontra alguém, Pai, que o primeiro amor nunca acaba, que aquele fogo, aquela paixão nunca acabam, Pai, e que a gente continua exalando este perfume, Pai, por onde passar. Ela tem feito isso. Então, eu te peço que o Senhor a use de uma maneira sobrenatural e que os nossos corações aquietados possam receber a palavra em nome de Jesus. Amém. Eu posso ir até. Tem um reloginho ali? Tá vendo? Sim. Você pode ir até 4h30. Até Tá bom, obrigado. Meu Deus, fala. Graça e paz, irmãs. Eu tenho muita alegria de estar aqui. É a primeira vez que eu encontro uma pessoa, filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo, pastora e pastor, que estiveram no Iraque na época da guerra. Eu saí de lá no 3º para o 4º dia de guerra, fugida. E vocês foram para lá na guerra. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Iraque, ao tempo em que eu morei no Iraque. Porque foi lá a minha conversão. Você sabe a história, né? Foi lá a minha conversão. Eu vou dizer isso rapidamente. Não é sobre isso que eu vou falar com vocês. Mas isso está me incomodando desde que eu entrei aqui. Incomodando não, está me chamando a atenção. Eu nasci e cresci indo na igreja. Eu cheguei a ser organista de igreja há muito tempo. Conhecia todos os hinos. Ainda tinha uma coisa pior, não sei se era pior, sei lá. É que minha mãe era católica, meu pai era protestante. Então, 6h da manhã, eu tinha que estar pronta para ir para a missa, para poder ir para a escola dominical na Igreja Batista às 9h. Quer dizer, era muita coisa. Cresci no lar cristão. Mas quem disse que Deus tem neto, que Deus tem sobrinho? Deus tem filhos. Nascer no lar cristão é um grande impulsionamento para Jesus, mas não é tudo. Cada pessoa precisa da sua experiência pessoal com Jesus. Então, foi assim que eu andei pela vida. Eu tinha certeza que eu era crente. Não bebo, não fumo. Naquela época, não uso biquíni, não vou à festa, não vou à boate, não canto música do mundo. Por quê? Porque eu sou crente. Lá no Éden, Adão não bebeu, não fumou, Eva não usou biquíni, não fez nada disso. E cometeram um pecado que matou toda a humanidade. Então, assim, nessa ideia de eu sou crente, eu casei, as coisas mudaram. Meu marido era engenheiro da Petrobras, e aí a Petrobras o mandou como gerente de apoio para o Iraque. E lá, por uma pastorinha que passava na frente da minha casa, em Basra, através do relacionamento dela com o seu rebanho, eu percebi o chamado de Jesus. E foi ali que eu me rendi a Jesus Cristo. Então, eu vou sempre ser grata àquele lugar. Eu amo o Iraque. Eu jamais poderei esquecer do Iraque. Eu oro toda madrugada pelo Brasil, pelo Iraque, por Israel e pelo Reino Unido. Eu oro pelo Reino Unido porque o papai nos ensinou a orar pelo Reino Unido, principalmente a Inglaterra. Eu oro por Israel porque a Bíblia diz para orar por Israel. Eu oro para o Iraque porque ele está no meu coração. E o Brasil nem se fala. Como eu amo essa pátria. Só que o Iraque é a pátria de Abraão. Foi lá que Abraão nasceu. Foi lá que Noé nasceu. Foi lá que Adão nasceu. Eva nasceu no Iraque. Então, essa turma toda boa. Eu dizia, Senhor Deus, meu Pai,
Será que o Senhor vai deixar a terra de Abraão sem conhecer a salvação no descendente de Abraão? E eu tenho uma notícia muito boa para dar. Um dos maiores momentos de avivamento da igreja está acontecendo no Iraque. O Iraque está vindo e se derramando aos pés de Jesus. O maior número de mártires pelo nome de Cristo estão no Iraque. Eu vi um vídeo em que o pessoal na terra de Abraão, Ur dos Caldeus, lá onde eu morei, em Basra, você precisa ver aquele povo se derramando em adoração ao descendente de Abraão. Então eu estou muito feliz, porque eu sei que sou iraquiana. E eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente por isso. Vocês são os únicos pastores que eu conheço que pisaram aquela terra. E eu creio que isso para mim é uma alegria muito grande, porque eu amo o Iraque. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 8 ao 10. Jesus falando, ele diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nesse capítulo 15 de Lucas, eu chamo sempre esse capítulo o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Porque Jesus Cristo cria 3 parábolas. A primeira, para falar de perda e restauração de vidas, ele coloca um homem com uma ovelha, um pastor com a sua ovelha. A ovelha se perde, o pastor procura e traz no colo de volta. Aqui fala sobre perda e restauração de vida. Jesus também encontra outra parábola de um homem cujo filho se rebelou, não quis mais ficar em casa e ficou perdido pelo mundo, mas ele voltou. É o filho pródigo. Então Deus põe um homem, um pai, Jesus Cristo põe um pai com o filho. Aí nós falamos de perda e restauração de relacionamento. Mas aqui, quando Jesus Cristo coloca uma casa, um lar, ele coloca uma mulher. Uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela percebeu que de uma hora para outra faltava uma dracma. Jesus Cristo diz que ela, primeiro de tudo, acende a candeia. Número 1. Segundo, varre a casa. Terceira, procura diligentemente até encontrá-la. Acende a candeia, pega a vassoura e varre até encontrar. Porque a dracma está dentro de casa. Ora, nós sabemos que dracma é moeda. E moeda é dinheiro. E dinheiro é valor. Essa mulher tinha determinado 10 valores para a sua casa. Mas ela era uma mulher que
vigiava. E mesmo vigiando, um dia ela descobre que uma das dracmas tinha desaparecido. Nós sabemos que o sacerdote da casa é o homem. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Mas da porta da rua para dentro da casa, a mulher é a responsável. A mulher é a guardiã dos valores domésticos. É você, mulher, que vai ver se o filho escovou dente, se fez dever, se ele está fazendo tudo direitinho. É você que fica ouvindo a conversa dos filhos para ver se sai algum palavrão, alguma historinha suja. Hoje você fica olhando também na internet para ver o que é que eles estão vendo, porque você é guardiã da porta da rua para dentro. Eu sei que muita gente aí está dizendo, mas eu trabalho fora, mas eu estou falando da mulher que recebe aquele título assim, dona de casa. Mulher, dona de casa. Essa aqui tinha estabelecido 10 valores para a sua família. Você estabelece alguns valores quando você casa. Eu não quero receber visitas durante a semana, porque meu marido trabalha, quando ele chega em casa, nós queremos ficar a sós para conversar, para orar, para dormir mais cedo, para fazermos um jantar juntos. Você estabelece as suas metas. Você tem filho, meu filho nasceu, mas meus filhos não irão passar final de semana na casa dos outros. Meus filhos não vão dormir na casa dos outros. Quando meu filho namorar, a namorada vem para minha casa, mas ela não vai ficar no quarto, ela vai ficar na sala, porque tem sala de visita. Então você estabelece valores, normas, para criar seu filho. Porque se não tem normas, não tem lei. E se não tem lei, como é que vai funcionar o governo? Vira uma anarquia. Anarquia, sem governo, a sua casa. Então todos nós estabelecemos princípios, normas, valores. De uma hora para outra, eu tenho notado que com o decorrer dos anos, nós vamos negociando certos valores. Porque já cresceu, agora eu já posso permitir isso. Não. Se são valores, existem valores que são inegociáveis. O respeito, a honra, a pureza. São valores inegociáveis. Não é porque os nossos filhos cresceram que nós vamos dizer, agora não precisa mais honrar. Agora não precisa mais pedir licença para sair. Precisa. Enquanto eu viver, eu sou a mãe. Mas quem está sustentando a casa é meu filho, mas ele continua filho, a mãe sou eu. Deixa eu dizer, eu vi uma vez uma criança dizendo coisas horríveis para a mãe. Eu disse para ela, se você não disciplina, o seu filho está sob maldição, porque a maldição vem para o filho que afronta os pais, para o filho que desrespeita, para o filho que desonra. Porque Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam longos os dias que eu te dou na terra. Dias longos não significa viver 80, 90, 100 anos, não. São dias profundos, dias frutíferos, dias de alegria, dias de produção. Às vezes a pessoa tem 80 anos, mas é uma pessoa de uma vida infeliz, difícil. Isso não são dias longos.
Isso é a oportunidade que Deus está dando para ver se a pessoa muda. Então, aqui, Jesus Cristo está dizendo que uma mulher, ela, de uma hora para outra, ela percebeu que um dos valores na casa dela tinha desaparecido. Ele não especificou se foi o valor da honra, se foi o respeito, se foi a obediência, se foi o valor da pureza, mas foi um valor que desapareceu. A mulher notou. Uma das coisas que nós precisamos prestar atenção é quando Jesus está falando. Porque quando ele fala, você sabe que ele é Deus. Ele diz assim: a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Primeira atitude dessa mulher é acender a candeia. Por quê? Olha, se eu perder uma moeda lá em casa, eu não vou acender a luz. Por quê? Quem disse que está no escuro? A luz pode estar acesa. E eu perder a moeda. Então, mas essa mulher aqui, a dracma que ela perdeu é um valor que se perde porque falta luz dentro de casa. Ela acende a candeia. O que significa? Aquela mulher sabe que a escuridão está dentro da casa dela. Como é que está a nossa casa? O que é que representa a candeia? A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Qual a candeia que você precisa acender na sua casa para que você perceba aonde estão os valores que foram perdidos ao passar dos dias ou dos anos? Só que esta mulher, quando ela acendeu a candeia, ela percebeu que tinha lixo. Olha, Jesus Cristo disse que ela acendeu a candeia e varreu a casa. Significa que a casa estava suja. Os valores se dissiparam, um valor se dissipou, porque a escuridão e a sujeira estavam dentro de casa. Vamos ver um pouquinho como é que está a nossa casa. Por que acende a luz? Porque, como, minha irmã, você acende uma luz dentro de casa? Eu quero dizer uma coisa para você, uma experiência que eu tenho. Em 1990, eu senti no coração o desejo de começar um trabalho com crianças de uma favela no Rio. Era, naquela época, a favela mais violenta do Rio. Não é a maior, mas a mais violenta, quartel-general do comando. E todo mundo dizia que eu sou louca, mas eu sei que eu sou. Eu só não sabia o quanto eu era. Hoje eu sei. Mas eu cheguei lá, a favela era a mais violenta do Rio, aonde existia a maior concentração de centros de macumba. Eu creio que foi um sonho, em que eu chegava no início da favela, lá não se sobe de carro. Assim, quando começa a favela, não tem rua, só tem escadinhas. Por isso que a pastora disse que eu subo escada com facilidade. Eu digo, é o que eu mais faço. Me dê escada para subir que eu estou bem. Eu sonhei que eu acendia uma vela, uma candeia assim.
E aí elas se tornavam em duas, e cada uma das duas se tornava em duas, e eles iam se multiplicando até cobrir de pontos de luz a favela todinha. Na hora eu acordei, eu disse, pronto, eu vou cobrir com a palavra de Deus essa favela. Foi aí que eu disse para Jesus Cristo, Jesus, 10 anos, eu lhe dou essa favela aqui convertida, Eu não sabia o que estava dizendo, mas eu tinha o desejo. E foi então quando eu comecei a estabelecer pontos de estudo bíblico. Até que eu comecei a plantar o evangelho no coração de crianças. Mas a dificuldade era muito grande, eu tive uma orientação do meu coração. Palavra de Deus, aqui. Eu aprendi aqui. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Salmo 119, versículo 105. Então eu subia, eu vou dizer por onde, porque pode ter alguém aqui do Rio. Eu subia por Laranjeiras e descia pelo pico da favela, dizendo só a palavra de Deus. Não tinha nenhuma palavra minha, era só o que está escrito. Porque a palavra de Deus é o que está escrito. Dizendo, e a gente na minha frente, derramando sangue de galinha. Não sei se era galinha, era galo, o que era, mas era alguém. E tinha gente que ia atrás de mim, pareciam os batedores. Eu tremia todos os dias. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez, que a vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Só palavra de Deus. Acabava de uma, entrava na outra. O que eu sabia, memorizado, ia dizendo. E todos os dias eu memorizava mais 10 versículos para no outro dia dizer. E quando eu não sabia mais, eu repetia. Passei um tempo muito difícil. Eu vou dizer para vocês, o meu projeto tem versículo bíblico escrito em todas as paredes, até dentro dos banheiros. E minhas crianças só cantavam versículo bíblico. Eu botava o versículo, botava a música para eles cantarem, para as crianças dançarem. Isso começou em 1990. Em 2002, acabou o último centro de macumba do Morro. 12 anos. Em 2004, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Em 2008, o governador Sérgio Cabral resolveu fazer as UPPs, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Primeiro morro onde botou Dona Marta, não teve uma gota de sangue, um tiro, uma prisão, nada. O governador foi lá jogar, fez um campinho de futebol para jogar futebol com as crianças. Descobriram, então, que era fácil pacificar as favelas do Rio, por causa de Dona Marta. Fizeram o censo. Morro Dona Marta tinha 83% de evangélicos na sua população. O número de igrejas cresceu e se multiplicou como palavra de Deus. Palavra. Eu queria que você fizesse comigo uma ginástica mental. Pensa lá o que está escrito no início de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus, muitos, né? E a terra. A terra é uma só, deixa eu lá. A terra, porém, era sem forma e vazia. Vazia. Pensou nisso? Havia trevas sobre a superfície do abismo.
Mas o Espírito de Deus pairava, como se estivesse voando, sobre a superfície das águas. Pensa nisso. A terra sem forma e vazia, trevas sobre a superfície do abismo, do vazio, e o Espírito de Deus lá, tomando conta, pairando. O que foi que aconteceu? Nada. Mas o Espírito de Deus estava lá, mas não aconteceu nada. Mesmo o Espírito de Deus pairando, o Espírito de Deus pairando sobre a superfície vazia, não aconteceu nada. Deus vem e diz assim: haja luz, e ouve. Ele falou para o vazio, coberto pelo Espírito, a palavra dele se transforma em luz. Porque ele disse: haja luz, haja luz. Em seguida ele diz: haja separação entre luz e trevas, e houve. Você vai ver que Deus vai fazer tudo pela sua palavra. Você entendeu isso? Você começou a entender o poder que tem a palavra que sai da boca de Deus? Ele diz, lá em Isaías 55, olha, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, mas ele diz, assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a faça produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, se Deus diz, está dito. Não vai acontecer que aquilo não prospere. Vai prosperar. O grande problema é que nós sabemos isso, mas a palavra de Deus não é um poema, é real. Por que será que nós não usamos esta palavra na nossa casa? Por quê? Por que nós não estamos acendendo essa luz na nossa casa? Você, alguma vez, na sua casa, já pegou a Bíblia e saiu lendo a Bíblia em voz alta, em todos os cômodos? Aí, irmã, isso é macumbaria evangélica. Macumbaria com a palavra de Deus? Hein? Deus diz, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É Deus que está dizendo para você falar a palavra dele, quando você deita, quando você levanta, quando você se assenta. É Deus. Deus é algum macumbeiro? Então por que Deus não disse: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu pensarás? Não, falarás. Não é para pensar, é para abrir a boca e dizer. Jesus Cristo diz, quando orardes, dizei. Ele não diz, quando orardes, pensai. Ele diz, quando orardes, dizei, Pai. Então você tem que seguir as coisas como elas estão escritas. Mas, e se eu quiser orar quietinha? Pode, não é pecado. Mas quando você
descobre que tem valores desaparecendo na sua casa. Que a escuridão tem entrado na sua casa porque invade pela internet, pela televisão, pelos filmes. Entra-se na sua, na minha e de quem quiser. Porque existe um reino espiritual. Jesus Cristo disse: haverá nação contra nação, reino contra reino. Ora, nações existem muitas. E nós sabemos onde começa uma nação e onde ela termina. O Brasil começa lá no Oiapoque e termina no Arroio Chuí, no sul. Mas o Brasil é uma nação, né? Então tem território, quilômetros quadrados, mas e reino? Onde que começa um reino? Onde que termina? Se só tem dois. Quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre como viria o reino de Deus, ele disse: não virá o reino de Deus com visível aparência, nem podereis dizer aqui está o reino de Deus ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Reino não tem medida. Este império das trevas, ele invade a nossa casa. Invade. Deixa eu lhe dizer, lá no livro de Jó, está escrito que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, quem foi que veio no meio deles? Satanás. Está vendo? Quando os filhos de Deus deste Jó, sucedeu num dia, Jó 1, versículo 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Se Satanás entre os filhos de Deus, qual é o problema? Ele é espírito. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha o emprego do capeta. Rodear a terra e passear. Vai dizer que ele não entra na sua casa se ele quiser. Ele entra. Na minha não, entra. Ele não vai fazer o dano se você souber quem você é. Então, Jesus Cristo disse para nós sermos vigilantes. Seus filhos estão trazendo todo tipo de novidade para dentro de casa, de música para dentro de casa. E você acha que não está acontecendo? Por que será que eles estão ficando tão agressivos, tão mal criados, tão independentes? Será que é Deus que está agindo ali? Deus deu esses filhos para você criar para Ele. Um dia, eu tomei um táxi e o motorista botou lá uma música. Depois de uns 2 minutos, eu disse para o moço: moço, por gentileza, o senhor entende o que está sendo cantado? Ele disse: não, gosto do ritmo. Eu disse: mas eu entendo. Então eu queria lhe pedir, por gentileza, o senhor desligar, porque aí só tem imoralidade. Ah, desculpe. Eu disse: não, é preferível o senhor procurar música em português. Só havia imoralidade. Mas era em inglês. Ele gostou do ritmo. Quantas coisas estão entrando na sua casa? Se você não entende, pode entrar em qualquer língua. Portanto, pode ser que você, sendo filha de Deus, vindo à igreja, tenha entrado treva na sua casa. E porque entrou a treva,
o lixo fica invisível e você precisa de vassoura. Vou lhe contar uma coisa. Lembra de uma mulher, a Bíblia fala dela, no Evangelho. Essa mulher ia para a igreja. Naquele templo não era igreja, né? Era sinagoga. Ela ia todo sábado. Deixa eu ver aqui. Ela ia para a sinagoga. E um dia, Jesus estava pregando, um dia de sábado. Lucas, eu acho que é Lucas 13, deixa eu ir lá. Em Lucas 13, ela chegou na sinagoga. Primeiro, coitada, a Bíblia diz que tinha 18 anos que ela era encurvada. 18, meus irmãos, 18 anos ela vivia encurvada, sem de modo nenhum poder se endireitar. Eu não gosto de Bíblia nova por causa disso, me dá trabalho. Mas não abro aqui, não consigo. Agora, ela andava encurvada. Ela foi encurvando 18 anos. Chegou no dia de sábado, lá vai a mulher. Para onde? Para a sinagoga. Lá vai ela. Era o dia, era como para o culto. Hoje é dia de culto, vou para o culto. Se vestiu, deve ter pego a bolsinha dela e lá vai ela. Coitada. Só olhava para o chão. De vez em quando olhava para os lados. Para cima não podia olhar. Não podia botar um vestido bonito, uma maquiagem. Não podia, se abraçava alguém pela cintura. Isso é vida de uma mulher. Quando ela entrou, passou pelo lugar dos estrangeiros, chegou no lugar das mulheres, sentou e ficou lá. Quem estava pregando esse sábado era Jesus. Daqui a pouco Jesus disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade, versículo 12. Que enfermidade? Corcunda. Quando Jesus diz isso, ele a chamou para dentro, para frente, botou a mão sobre ela e aquele anzol que a mantinha encurvada parece que se transformou no mel. E a mulher pôde ver o teto da sinagoga, os rostos das pessoas, ver o rosto do mestre. E Jesus diz: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? A mulher estava presa. Espírito de enfermidade. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade, daqui versículo 11. É um espírito que faz parte da casta de enfermidade. Agora me diga, aquela mulher há 18 anos ia para a igreja, sentava, assistia tudo, saía. E o demônio de enfermidade estava ali. Entendeu? Então, você tem que ficar atenta o que está dentro da sua casa. Se você está vendo as coisas mudarem, fica viva, fica esperta, minha irmã. Se seus filhos estão ficando agressivos, desobedientes, casmurros, preguiçosos, abre os olhos para você não chorar depois. Será que seu filho foi sempre daquele jeito? Porque é adolescente. Porque adolescente tem que ficar mal educado? Não há desculpas. Se você percebe que seu filho está mudando para pior, abra os olhos.
Começa a ler a palavra de Deus em voz alta dentro da sua casa, de quarto em quarto. Começa a ler, abre a boca. Lá em Apocalipse 3, 1, no versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam o que nela está escrita. Você lê em voz alta para ouvir. Porque quando você lê e não está em voz alta, você não ouve. Então você abre a boca, lê, ouve e aí você guarda porque memoriza. Comece a acender a luz, dar a palavra. Ah, irmã, eu fiz isso um mês, não resolveu nada. A Bíblia diz, em Jeremias 23, a palavra de Deus é como um martelo que quebra a penha, a rocha. Pega um pedaço de pedra, dá a primeira martelada, nada. A segunda, a 10ª, 50 vezes nada, 100 vezes nada, 122 vezes quebrou. Ué, será que eu acertei o ângulo? Não. É que desde a primeira martelada, você foi enfraquecendo aquela pedra. Quando você deu 122, ela quebrou, mas você não desistiu. Às vezes você diz: olha, irmã, estou cansada de fazer isso, não adianta. Fique firme, continue. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele se afastará. Começa a ler a palavra em voz alta na sua casa. Todos os dias. Escuta aqui. É a palavra de Deus, não é a sua. Ó Senhor, protege, ampara, liberta os meus filhos, por amor do teu nome. Isso é palavra sua. Mas quando você diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, aí é palavra de Deus, está escrito. Quando eu falo da palavra de Deus, eu falo daquilo que está escrito. Porque a palavra que está escrita foi gerada no coração de Deus. Vou dar para você um exemplo. Lembra quando Jonas foi mandado a Nínive? Deus disse para ele: Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Então Deus ia dizer a palavra para Jonas dizer. Chegou lá na cidade de Nínive. Pastora de vocês já esteve lá. Olhe bem, aquele homem esquisito, porque Jonas devia ser esquisito, judeu esquisito, mal criado, de má vontade, passou de um lado para o outro da cidade, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda repetiu um sermão de 7 palavras. Só que a palavra não era dele. A palavra era de Deus. Deus botou aqui e ele dizia. Porque Deus é Espírito. À medida que ele ia dizendo contra a vontade dele, a palavra que era de Deus, o Espírito Santo ia tchum, 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 tchum. O rei desceu do trono, tirou suas vestes reais, sentou no pano, na cinza, vestiu o pano de saco, ordenou conversão de todos ao Deus de Jonas, proclamou um jejum até os animais. Tiveram que fazer. Por quê? Porque a palavra era de Deus. Quando a palavra é de Deus, não importa quem diz, ela vai se cumprir, porque a palavra foi gerada no coração de Deus. Quando o profeta Ezequiel chegou diante daqueles vale dos ossos secos, que foi que Deus disse para ele: filho do homem, profetiza a esses ossos. Diz assim:
ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você diz assim, e osso seco ouve? Se for a palavra do Senhor, osso seco ouve sim. Porque não há quem possa impedir a palavra de Deus. Osso seco ouve, montanha obedece, mar se cala, vento sossega. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Agora, se for a minha, não serve para nada. Quando você pega esta palavra aqui, e você diz o que está escrito aqui dentro da sua casa, primeiro dia, segundo dia, primeiro mês, segundo mês, primeiro ano, segundo ano, você vai ver que o negócio vai. O império das trevas vai sabendo que você sabe quem você é. Quando a mulher começou a ler a palavra dentro de casa, acender a candeia, aí ela foi vendo a sujeira. Eu digo para vocês que eu já fiz isso. Uma amiga minha pediu para o filho dela ficar uns dias lá em casa, que tinha passado na universidade. Não tinha onde ficar. Eu deixei. Depois comecei a ver uns... Não me sentia feliz em casa. Comecei a orar, descobri. Revista pornográfica. Embaixo do colchão. Olha, eu sou incapaz de procurar o que tem na minha geladeira. Ângela sabe. Eu não procuro nada. Pois de uma hora para outra, embaixo do colchão. Quantos colchões eu tenho em casa? Pelo menos... Quantos, Ângela? 4. Fui lá. Por quê? O lixo estava lá. Quando você começar a ler a palavra de Deus em voz alta na sua casa, você vai começar a enxergar o lixo. A mulher começou a enxergar o lixo, pegou-lhe a vassoura. Quem é que vai varrer casa limpa? Por que essa mulher que Jesus criou aqui pegou a vassoura, meus irmãos? Não é para voar, não. É para varrer. Ela viu que tinha lixo. Lixo que entra pela mídia. Lixo que vem pelos jornais, pela televisão, pela internet. O que é que ela faz com esse tipo de lixo? Vassouras. Existem 4 vassouras na Bíblia para lidar com lixo. São 4 disciplinas bíblicas: oração, meditação, jejum e vigília. Essas são as vassouras que você vai ter que usar. Quem mandou não abrir o olho, para observar o que estava acontecendo dentro do seu recinto? Seus filhos estão descambando para o inferno. Você tem pouco tempo para formá-los. 10, 12 anos para formá-los. Como é que você não presta atenção àquilo que Deus botou dentro de você, minha filha? Dentro de você. Filho é formado dentro de você, depois sai, vem mamar o leite que já foi seu sangue. E você entrega na mão dos outros? Que isso? Entrega na mão dos outros para ensinar. Você está pensando que tem alguém lá fora que ame o seu filho? Não. Professor ama, professor aceita. Quem ama o seu filho é você. Eu não estou dizendo que o professor odeia o seu filho, não é isso. Mas o aluno vem este ano, não vem para o ano, pronto. Disciplinas bíblicas. Você vai usar a primeira delas, que a gente pouco usa, é a vigília. A vigília é uma disciplina bíblica. Na Bíblia existem 4 vigílias. A primeira vigília é de 6 às 9 da noite. A segunda é de 9 à meia-noite. A terceira é de meia-noite às 3. A quarta é de 3 da manhã às 6. Cada uma dessas é uma vigília. Você diz: Senhor, eu hoje vou varrer a minha casa,
vou varrer a minha alma, vou varrer a nossa vida diante de Ti durante essa vigília. Fica lá, de 12:30 às 3, meus irmãos, minhas irmãs, aliás, meus irmãos, tem um homem ali, dá um sono, bate um cansaço, bate um desânimo, que eu lhe aconselho a você ficar andando, senão você dorme. Se ajoelhar, ronca. Se encostar, cai. Ande. É uma vigília. Aprenda a vigiar. É uma vigília. É para não dormir, é para ficar de vigilância. Fale com Deus. Diga frases. Cante para o Senhor. Traga a sua casa diante dEle. Ande de novo. Isso é vigília. Você pode escolher uma vigília para fazer. Para mim, a vigília é de 3 às 6. É a minha hora. Mas quando alguém me chama para pregar em vigília, eu digo, Senhor Deus, eu não acredito. Eu não gosto. Eu gosto de dormir às 10, o mais tardar. Mas se não tiver outro jeito, vamos para a vigília. Outra disciplina bíblica é o jejum. A Bíblia fala de 3 jejuns específicos. A Bíblia não fala muito de vigília e de jejum, porque aquele povo naquela época era habituado a isso. Nós hoje não somos. Tem o jejum normal. Jejum normal. A palavra jejum, ela vem do grego fastio, que significa fechar a boca para todo tipo de alimento, seja ele sólido, ou líquido, ou cremoso. Então, quando você faz o jejum, você fecha a boca para tudo. Só que o jejum normal, você bebe água, porque a água não é considerada um alimento. Então, você pode beber água à vontade durante o jejum. É o jejum que Jesus fez. Você lembra que quando deu 40 dias, ele estava com fome e não tinha sede? É porque ele bebeu água. Esse se chama o jejum normal. Tem o jejum parcial, cuja ênfase está na dieta. Você diz, vou tirar tudo aquilo que me causa prazer comer. Para mim isso é difícil, porque eu gosto de tudo. Mas o que lhe dá prazer? Comer. Você tira. Se eu tirar o que me dá prazer, eu não como nada. Então eu tenho dificuldade de fazer o jejum parcial. Porque tem gente que, agora cuidado, não é dieta não, viu? É jejum. E outro jejum é o jejum total. Jejum total é a abstenção de todo tipo de alimento, até água. Isso aí você só pode fazer orientado totalmente por um médico, por causa da sua saúde. Mas nós vemos esses 3 tipos de jejum na Bíblia. Quando você vai se propor, se vem no seu coração de fazer um jejum, você tem que olhar direitinho. Se você é casado, seu marido tem que estar de acordo, porque não vale você fazer jejum deitado com seu marido e tendo intimidade. Aí não. Tem que se abster de tudo que causa prazer. Mesmo, então, seu marido tem que permitir. Agora, tem também a meditação. Meditar é ruminar a palavra. Você memoriza um trecho da Bíblia, ou você olha na Bíblia, você entra e você faz parte daquele conjunto de fatos que estão ali, você pensa, procura descobrir no seu coração se era manhã, se era de tarde, se era de noite, o que acontece por ali. Isso tudo é necessário para você restaurar valores que foram perdidos dentro da sua casa.
seja o respeito, que quantas vezes os próprios cônjuges, eles perdem o respeito. E também você pode fazer isso para você estabelecer na sua casa um lugar onde Deus se compraz em estar. Para começar um tempo de oração com a sua família. Procure preparar a sua casa, lendo a palavra em voz alta, com jejum, com vigília. Mas Jesus deixa muito claro que a mulher, ela primeiro viu que tinha escuridão na casa dela, que precisava a palavra. E quando ela acendeu essa luz, ela viu que tinha lixo. E foi dessa forma que a Bíblia diz que ela procurou diligentemente, o que significa que não foi fácil a restauração do valor na casa dela. E então, ela reúne as amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Foi ela, porque ela é a dona da casa. Não adianta botar culpa nos professores, não adianta botar culpa nos vizinhos, não adianta botar culpa nos colegas. Foi você que perdeu, porque você é dona da casa. Desde que Deus criou o homem, Ele estabeleceu que um homem com outro homem são dois homens. E uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Portanto, no dia em que um homem e uma mulher se deitam, se eles são casados ou não, não importa. Eles abrem a guarda para que ali Deus traga uma vida que está com ele lá em cima no céu. O homem deposita a semente dele no ventre da mulher, nesse berçário que nós chamamos de útero. Ali, se o homem desaparecer, não tem mais problema. Porque só precisava dele a semente. A mulher é a terra. Deus agora vem e Deus vai pegar aquela semente e o material da terra e vai criar um corpo da terra para aquela vida que ele trouxe, que está com ele toda a eternidade. Antes de Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te constituí e te consagrei profeta às nações. A mãe de Jeremias não sabia, o pai de Jeremias não sabia, mas Deus já estava fazendo tudo. Mas essa vida que está com Deus lá em cima, ela aqui precisa de um corpo daqui, porque o homem é feito do barro. Então Deus vai tecer um corpo daqui para essa vida. O salmista diz no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti descobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Deus vai tecer um corpo, usando o seu material, minha irmã. Oxigênio, cálcio, não sei o que mais, tanta coisa.
vai formando um corpo para essa vida que Ele trouxe de lá. Você não sabe de nada. Quando você descobre, a vida já está ali. Estou grávida. Quantas horas? 2 meses. Você tinha uma criança dentro de você. 2 meses, você não sabia? Não era uma lombriga, não era uma pessoa. Como que você não sabia? Você não acha que isso é um absurdo? Pois é. Quando vai dizer para o marido, toma mais um susto. Deus sabe a hora que formou, sabe que ingredientes Ele botou ali e qual o propósito dele para aquela vida. Aquela criança vai ser chocada dentro de você, né? E seus seios que nunca serviram para nada. Quando ela nasce, eles começam a endurecer e a aquecer e a pulsar. Eles estão gritando: ei, somos 2 mamadeiras, com alimento balanceado, na temperatura certa para o seu bebê. Aí você bota a criança aqui, e ele vai, até que ele encontra o mamilo. E quando ele encontra o mamilo, você dá graças a Deus que ele não tem dente. Porque como eles sabem sugar, né? Tira o mamilo da boca que ele dá um grito em você. Nasce esfomeado. E você diz que foi você que fez. Ô, minha irmã, acorda. Acorda, que você nem sabia nada. E outra coisa, você nem sabe o que é que está ali. Está dormindo, é um anjinho. Anjinho nada, pecador mirim. É um pecador. É um pecador. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. É cada coisa que vem, se você não pedir orientação a Deus, porque foi Deus que fabricou. Deus é que sabe que pessoa é aquela. Você tem que seguir o manual de instruções. O manual de fabricante é esse aqui. Ou você segue o manual do fabricante, ou a coisa fica difícil. Você acaba perdendo suas dracmas todinhas e não restaura. Quando você é mulher, dona de casa, você tem filhos. Nos dias que nós estamos vivendo, meus irmãos, essa madrugada eu estava preparando um sermão. Como os guardas anseiam pelo romper do dia. Você sabe o que é um guarda, um atalaia? Ficar a noite toda em pé, olhando para ver se não vem ataque da outra cidade. Era assim que ficavam os atalaias no tempo dos salmos. Você sabe o que é ficar em pé, andando de um canto para o outro? Amigo dele, só a escuridão e as estrelas. Atento a tudo, porque se houvesse uma invasão sem que ele percebesse, a vida dele estava na frente. O quanto esse homem desejava o amanhecer do dia para ele ir para casa dormir e chega outro. Mas o guarda fica na escuridão. Mas ele sabe que vai amanhecer o dia. Tudo o que ele pede a Deus é que Deus apresse a noite. Eu creio que este é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época muito escura. E a única coisa que nós podemos olhar é para o romper do dia. É para o romper desse dia em que ouviremos a voz do arcanjo, a trombeta vai tocar e nós seremos levados daqui.
Porque as coisas estão muito difíceis. Nós estamos vivendo numa época de escuridão, onde os valores estão totalmente desfigurados. Mentir virou moda. Trair merece aplausos. Palavrão virou poema. Respeito, honra, honestidade, pureza, tudo isso é démodé. Nesse momento, como se criam filhos? Só dependendo do fabricante dos filhos. Tudo o que eu tenho para lhe dizer hoje, minha irmã, você veio aqui. E você não veio porque não tem outra coisa melhor a fazer. Você veio porque um poder maior lhe congregou neste lugar, lhe trouxe, direcionou para cá. Porque você tem tanta coisa interessante para fazer em casa. Mas a igreja estabeleceu esse tempo. A igreja convidou e você veio. Única coisa que eu posso lhe dizer: não fique aí na cadeira achando, na minha casa não tem mais jeito. Já perdi tudo. Os valores foram dissipados. Não. Nós somos filhos do Deus do impossível. Quando é possível, você faz. Quando não tem mais jeito, entregue ao mestre daquilo que não tem mais jeito. Há um momento na Bíblia em que a própria irmã do morto disse: ops, cheira mal, é de 4 dias. Marta disse para Jesus, Jesus mandou retirar a pedra da boca do túmulo. Ela disse: não, por quê? Naquela época, era cultura que no 3º dia do enterro, as mulheres fossem ao sepulcro. Mandavam alguém retirar a pedra da boca do túmulo e elas colocavam ervas odoríferas no cadáver. Era a última homenagem de honra a um morto. Depois disso, acabou. Quando Marta foi lá o 3º dia, com Maria e as outras mulheres, elas viram o estado avançado de decomposição do cadáver de Lázaro. Por isso, quando Jesus Cristo mandou retirar a pedra, ela disse: não, Senhor, cheira mal, é de 4 dias. Ele disse: mulher, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Ela deve ter feito, não é mais comigo. Jesus Cristo só chamou palavra. A palavra que trouxe tudo do invisível ao visível. A palavra que disse para o mar: sossega, e para o vento: para. A palavra que trouxe tudo do invisível para o visível. Agora ela traz Lázaro da eternidade. Restaura aquele corpo e o faz andar, ele todo enfaixado. Eu não sei como ele andou, deve ter pulado para sair numa cova que só tinha uma boca de entrada e saída. Por quê? O valor da palavra de Deus. Esta palavra está escrita aqui. E o poder do Espírito está dentro de você. No dia que você se rendeu a Jesus Cristo, Ele lhe carimbou com o poder. Veio sobre você o Espírito Santo, mas irmã, em mim, em vocês. Mas eu sou pecador, por isso que você precisa. Mas irmã, eu não sinto, não é para sentir, é para crer. É para crer. Então esse poder está em você. A palavra está aqui. O poder que vem de dentro de você pela sua voz, com a palavra que foi gerada no coração de Deus, na mente de Deus, falando alto dentro da sua casa, deixa as janelas ouvirem,
Porque quando é palavra de Deus, janela ouve, porta ouve, cama ouve, ossos secos ouvem. E mude a situação da sua casa. Irmã, lá em casa está muito ruim. Para o que é que existe de impossível para Deus? Será que você não tem mais ânimo? Já que você não faz, deixa Deus fazer. A mulher procurou diligentemente. Sabe como é que se busca diligentemente? Com empenho, sem desistir, todos os dias, chorando, sofrendo, passando aperto. Mas ela gritou. A Bíblia diz que há muito mais júbilo nos céus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende na terra. Arrependa-se do seu conforto. Você está parada. Entra nessa guerra. E vá lutar pelo que foi perdido dentro da sua casa, diante dos seus olhos. E você parece que está amarrada. Dê um chute para o ar, um grito, vire guerreira. Quer que eu lhe diga uma coisa? Deus lá no Éden, já vou terminar, só mais um pouco. Deus lá no Éden olhou para o diabo, que estava travestido de serpente, e para a mulher. E botou o homem aqui, você fica aí. E disse assim: eu, Deus, colocarei inimizade, briga, guerra, batalha entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente, esmagará a cabeça, o poder, o governo, o domínio do diabo. Entre quem é a guerra? É entre o homem e o diabo? Não, é entre a mulher e o diabo. A guerra é entre a mulher e o diabo. Mete-se com a mulher quem quer, meu irmão. Porque a guerra é entre a mulher e o diabo. Agora, se você está silenciada, se o mundo, o cansaço, as coisinhas dessa vida amarraram você a ficar quietinha. Tadinha de mim. Mas eu não sei orar, porque não sei o que, não sei o que. Se levante. Seja homem. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!